Muito bom dia a todos. Naturalmente cumprimentar o Sr. Presidente Luís Góes Pinheiro e agradecer também o convite para poder partilhar aqui uma parte da manhã nestes 2 dias tão importantes para um tema tão importante e ao mesmo tempo diversificado, porque basta ver a apresentação do ponto de situação do que aconteceu no dia anterior e percebermos a variedade, nomeadamente dos intervenientes. O desafio que me foi colocado foi, como já foi referido, para falar sobre a importância dos sistemas de informação no combate à pandemia na região norte, e já lá chegarei, mas diria que é importante recordar o passado dia 18 de março de 2020, portanto já vai quase 1 ano e meio, que foi o dia em que foi declarado pela primeira vez o estado de emergência para todo o território nacional. Diria que, a partir desse dia, as nossas vidas, como todos reconhecemos, mudaram por completo. A vida de todos enquanto indivíduos, certamente que teve grandes alterações, mas também a vida das diversas instituições. De um momento para o outro, diversas entidades, diria que de diversas escalas territoriais, de ação e de diferentes setores, passaram a ter de articular ações, de partilhar informação, diria, ao dia, à hora, ao minuto, numa urgência que, diria, felizmente, nunca tínhamos, felizmente, assistido antes. Depois, a 6 de abril, menos de um mês depois, o Sr. Primeiro-Ministro nomeou, na altura, 5 membros do Governo para a coordenação da pandemia nas 5 regiões de Portugal continental, como a mim, como já foi referido, esse papel na região norte, precisamente a região onde foram detectados os primeiros casos de infecção por Covid-19 em Portugal e, como é evidente, não é como secretário de Estado da Mobilidade que aqui estou, mas sim nessa qualidade de coordenação. Eu diria mais do que coordenar, aquilo que nos foi pedido foi contribuir para a articulação entre os vários organismos desconcentrados do Estado, tutelados por vários ministérios, desde a saúde, como é evidente, à segurança social, à própria administração interna, entre estes setores ou estes organismos e as autarquias locais, portanto, um papel determinante até pela proximidade destas em todo o combate à pandemia, e também com as diversas associações, nomeadamente do terceiro setor, e também as representativas dos vários setores económicos. E diria que o primeiro desafio que tivemos foi assegurar verdadeiramente a coordenação territorial. E admito aqui que tive algumas dificuldades no início e que senti a necessidade de forrar o meu gabinete com um conjunto de mapas, no fundo, a articular administrativamente as competências de cada uma das instituições na própria região. Basta aqui recordar que a saúde está organizada, nomeadamente com as ARS regionalmente, depois temos agrupamentos de centros de saúde, que muitas vezes correspondem a municípios, outras vezes agregam vários municípios, em alguns casos menos, mas o mesmo município tem mais do que um ACES, um agrupamento, noutros casos temos as ULS e, portanto, a organização é diversa, enquanto a Segurança Social e a própria Proteção Civil têm uma organização distrital e, portanto, não tem uma figura regional para assegurar a coordenação e que todos os organismos pudessem falar, diria, ao mesmo nível, ao nível de poder e de intervenção regional. Depois, referir, estando nós a falar a nível distrital, mas que os distritos não correspondem à região. Ou seja, a região norte inclui 5 distritos integralmente, mas depois ainda tem parte dos concelhos do distrito de Aveiro e de Viseu. E se as comissões de proteção, distritais de proteção civil, que são presididas por um presidente de Câmara, estão organizadas distritalmente, depois quando temos as várias autarquias organizadas politicamente por comunidades intermunicipais e, no caso da região norte, pela própria área metropolitana do Porto e, portanto, que não coincidem com o somatório dos mesmos distritos. E, portanto, perante esta complexa malha, mais ou menos descodificada, ou que foi possível descodificar, compreendendo os limites administrativos e a responsabilidade de cada entidade, para agir sem hesitações e com a celeridade necessária, que é imposta, e sobretudo numa pandemia e numa situação de emergência,
é mesmo determinante ter acesso a informação fidedigna e, sobretudo, para além de ser fidedigna, que seja prestada atempadamente. Uma pandemia como aquela, ou com a dimensão do que vivemos e que temos vivido, colocou-nos perante uma óbvia escassez de recursos físicos, técnicos e humanos, e diria que a decisão de distribuição dos recursos disponíveis, melhor dizendo, a qualidade com que esta informação a distribuição destes recursos foi feita, esteve sempre intimamente ligada com a qualidade da própria informação disponível. Um dos primeiros desafios, e foi, diria, permitam-me a expressão, a encomenda inicial, foi precisamente a generalização dos testes, a Covid-19, nomeadamente aos mais idosos e, sobretudo, aos profissionais dos equipamentos residenciais para idosos. Estamos a falar de equipamentos onde reside a população mais frágil e, sobretudo, quando ainda não tínhamos sequer a perspectiva da existência de uma vacina, diria que, a par dos comportamentos preventivos adequados, e que todos tivemos de ter, diria que o teste era o único instrumento que tínhamos para controlar esta pandemia. Em cerca de um mês, e graças à cooperação das várias entidades, graças ao conciliar da informação das várias entidades, em menos de um mês foi possível testar todos os profissionais da região norte dos equipamentos residenciais para idosos. Dizer que estamos a falar de cerca de 25 mil pessoas e não estamos a falar de maio nem junho de 2021. Estamos a falar de uma altura em que era preciso continuar a fazer os testes à população em geral, como é evidente, em que os testes escasseavam, em que tínhamos quantidade insuficiente de zaragatoas e reagentes e, portanto, palmilhávamos o país à procura de todos estes equipamentos, mas era determinante, no fundo, assegurar a gestão da informação associada aos resultados dos testes à Covid-19. O SINAV revelou-se aqui uma ferramenta essencial, pois sendo um instrumento concebido para a vigilância epidemiológica, integrando dados inseridos por profissionais de saúde e de laboratórios de análises clínicas, permitiu acomodar esta necessidade. Não obstante, e tenho que o dizer, mas todos reconhecemos certamente, facilmente se compreende que a súbita necessidade de tratar grandes volumes de informação possibilita falhas, erros de inserção, más comunicações, falhas do sistema, algumas, e associações erradas de dados. Todos nos recordamos de algumas incongruências iniciais relativas aos dados reportados aos níveis local e central, criando controvérsias, diria, desnecessárias, e sobretudo quando havia uma atuação muito próxima no território que era preciso tomar muitas decisões diariamente. E isto alertou-nos para a sensibilidade da informação e da comunicação dessa informação e da sensibilidade da mesma. Mas, efetivamente, e tenho que o referir, a evolução foi mesmo muito grande. E o que aprendemos e criamos já não se perde. Acredito convictamente nisso e tenho dito várias vezes que, da mesma forma que muitos de nós que não estávamos habituados a comunicar diariamente, em articular-nos diariamente, e isso não se vai perder, acredito convictamente que isso não se vai perder, também toda a evolução nos próprios sistemas de informação que houve necessidade, a adaptação constante a uma realidade em que todos aprendíamos diariamente, não se vai perder. A pandemia veio ela própria também acelerar alguns processos, ou pelo menos acelerar a percepção dos mesmos, ou da importância dos mesmos, para ser mais correto. E dou aqui o exemplo, que já aqui foi apresentado, nomeadamente na região norte, do SNS 24 Balcão, um processo que acompanhei com muito gosto, a implementação dos primeiros balcões na região norte, e estes balcões, com apoio assistido ao cidadão, não surgiram, como todos sabemos, como resposta à pandemia, mas a pandemia veio demonstrar a importância dessa mesma resposta. Dizemos sempre que os recursos são escassos, é um facto, mas em pandemia, em que sobretudo os serviços da saúde, os recursos da saúde são todos convocados, esses recursos são ainda mais preciosos, pelo que temos
diria, a obrigação de olhar para os problemas, mas olhar para os problemas com um olhar diferente. Com, evidentemente, a abertura que a inovação exige e temos que trabalhar dessa forma. Pegando aqui um pouco na minha qualidade de Secretário de Estado da Mobilidade, diria que importante não é verdadeiramente a mobilidade, é sim a acessibilidade. E o SNS 24, balcão, é uma prova da primazia que deve ser dada a essa mesma acessibilidade. É racional do ponto de vista económico, também do ponto de vista financeiro, ambiental e é também um garante da coesão social. Por outro lado, e como também já o disse de alguma forma, hoje continuamos a ter várias interrogações relativamente a este vírus, à própria gestão desta pandemia, mas evidentemente que hoje sabemos todos muito mais do que aquilo que sabíamos em março, como já aqui referi, em abril, em maio e nos meses subsequentes. Do cientista ao decisor político, do profissional de saúde ao cidadão comum, todos temos mais certezas, mas os primeiros meses foram verdadeiramente dramáticos, com a constante evolução no conhecimento e a necessidade de definir regras e adaptar procedimentos, diria, quase ao dia. Numa altura em que fomos bombardeados de informação, uma verdadeira tempestade de informação, permitam-me que o diga, muita dela contraditória, com dificuldade em distinguirmos o que é verdadeiro ou não, sobretudo numa altura em que as redes sociais diariamente nos bombardeiam com diversa informação, gostaria de destacar aqui que o site Estamos On desempenhou e representou claramente uma mais-valia. Ao constituir-se como um repositório de informação, assegurou aos cidadãos, às diversas entidades e às autarquias locais a disponibilização de informação oficial, constantemente atualizada e fidedigna. Eu fui e continuo a ser um utilizador, diria, habitual e assíduo do mesmo. Depois, em final de outubro, início de novembro, tivemos um desafio, em particular na região norte, ou começou sobretudo na região do norte. As taxas de incidência, depois de um verão relativamente calmo, voltaram a aumentar, e diria que aumentaram de forma sustentada, com valores claramente superiores àqueles que tínhamos assistido nos primeiros meses da pandemia e não tínhamos condições para dar uma resposta atempada a todos os inquéritos epidemiológicos que havia necessidade de realizar. A necessidade de interromper o contágio de Covid-19 implica, como é evidente, o rastreamento das cadeias de transmissão, sociais, familiares, o que requer o estabelecimento de contacto direto com todos os indivíduos que contactaram com pessoas infectadas e a realização dos respectivos inquéritos epidemiológicos individuais. Tendo em conta esta dificuldade e com um grande trabalho da ARS Norte, e uma palavra aqui para o seu Presidente pela coragem que teve de implementar todo este sistema, para o Dr. Firmino Machado e toda a sua equipa que teve a coragem, a inteligência e a capacidade de, a partir de um projeto piloto no acesso de Porto Ocidental, conseguir implementar rapidamente um sistema para toda a região e que depois podemos até contribuir para Lisboa e Val do Tejo a implementação do mesmo. E, portanto, diria que tínhamos cerca de 25 mil inquéritos em atraso e rapidamente foi possível realizar outros tantos inquéritos epidemiológicos por estas equipas, que envolveu o contacto a cerca de 75 mil pessoas, contactos de alto risco, um projeto que envolveu os ACES, em que considerávamos ou que havia a necessidade de reforçar este mesmo serviço, e, portanto, 8 ACES, Maia Valongo, Alto Ave, Gondomar, Aveiro Norte, Famalicão, Baixo Tâmega, Feira Aroca e Alto Minho. Com parcerias com militares, envolvemos muitos militares em todo este processo, funcionários das câmaras municipais, que trabalharam de forma especialmente entusiasmada por estarem a trabalhar para a sua comunidade e, portanto, tinham claramente, via-se no seu trabalho, uma perspectiva de missão. Médicos de saúde pública, médicos dentistas que foram convocados para esta missão, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas. E, portanto, foi possível, diria, apoiar todos os médicos de saúde pública e fazer este trabalho. Evidente que implicou a utilização e o desenvolvimento de diversas ferramentas digitais,
Mas para além da resolução prática de um problema e que hoje nos dá uma grande segurança, isso é evidente, e portanto estamos capacitados, esperemos que não seja necessário, mas a qualquer momento de voltar a convocar estas equipas, sobretudo provou que é possível, numa situação extraordinária, resolver problemas com um olhar diferente, recorrendo à tecnologia, a pessoas com vontade, com motivação e com uma inteligente recolha e utilização da informação. Este é claramente um bom exemplo que pode ser feito e também cria ele próprio raízes para a resolução de situações futuras. Por último, reconheço que a operação de vacinação que estamos a assistir tem sido extremamente exigente em termos de informação, já que obrigou e obriga a um planeamento naturalmente antecipado, feito com base na informação relativa aos utentes do SNS, desde logo relativos à idade, moradas, patologias pré-existentes, nem sempre disponível de forma atualizada, mas mesmo com todas as dificuldades, tem sido claramente bem sucedida e atingiremos a desejada imunidade de grupo a curto prazo. Diria que ainda há margem de progresso em todos estes processos, mas temos também claramente de felicitar o que tem sido feito, aquilo que temos conquistado. Daria aqui uma referência que me parece determinante e algo que é importante nós continuarmos a evoluir, que tem a ver com a própria georreferenciação dos casos detectados. Parece-me que é um instrumento capaz de auxiliar, sobretudo numa testagem direcionada e preventiva que temos que continuar a trabalhar, e para isso a georreferenciação, seja ela da residência, seja do local de trabalho, seja dos próprios locais de convívio, traz-nos informação que os próprios inquéritos epidemiológicos isoladamente, ou cada inquérito epidemiológico isoladamente, não nos dá. E, portanto, eu diria que este é um grande desafio para o futuro, trabalhar cada vez mais na capacidade da georreferenciação e eu dessa forma também conseguir sobrepor este layer aos tais mapas que referi no início da minha intervenção e com isso também atribuir a responsabilidade a cada uma das entidades. Diria que em termos de conclusões é inequívoco a importância da informação, que esta tem sido crucial para a gestão desta pandemia, isto não é nenhuma novidade, é um facto muito evidente, diria, para todos. A pandemia obrigou a articulação de entidades que não tinham por hábito dialogar entre si, pelo menos não tinham numa situação de tanta urgência e, sobretudo, quando estamos a falar de entidades que respondem muito verticalmente e, portanto, não é uma capacidade, a capacidade e a vontade certamente existe, mas o próprio desenho dificulta a comunicação horizontal. Mas creio, e já o referi várias vezes nesta intervenção, que essa cooperação se irá manter e diria também, desejavelmente, conduzindo à interoperabilização dos sistemas de informação, permitindo também a partilha de informações rápidas e eficientes entre instituições de várias áreas, como já disse, desde a saúde, desde a segurança social e a própria proteção civil e a administração interna como um todo. A tecnologia não é um fim em si mesmo, como todos sabemos. Da mesma forma, a recolha de informação não pode ser, também ela, um fim em si mesmo ou em si mesma, mas a utilização correta e inovadora da informação permite-nos tomar melhores decisões e ultrapassar as limitações dos recursos escassos que várias vezes aqui referi e que sempre teremos e que numa situação de emergência mais escassos se tornam. Muito obrigado.